Boa tarde, meus amores. Hoje nós iremos começar com uma breve revisão do que nós já vimos, certo? Abra o livro na página 112, Matemática, página 112, onde tem frações equivalentes, certo? E vai fazer uma breve revisão do que desses conteúdos estudados, certo? Vamos lá. O professor Antônio pediu aos alunos do 5º ano que encontrassem frações equivalentes a 1/2. Depois de muito pensar, os alunos tiveram a seguinte ideia. Lúcia apresentou a fração 1/2 com a metade de 1 quadrado, né? 1 quadrado dividido ao meio. Então, ela representou aí, né, com a metade de 1 quadrado. A partir da representação de Lúcia, seus amigos copiaram o mesmo quadrado com a metade pintada e, em seguida, traçaram linhas verticais para obter frações equivalentes. Observe como seus amigos Juca e Bia fizeram as suas frações. Tá vendo que é o mesmo quadrado, só que Bia fez traços, né? Eles traçaram linhas. Então, Bia traçou linhas linhas verticais para obter frações equivalentes. Então, a fração de Bia ficou 3/6. E Juca também, né? Traçou linhas verticais. Então, a fração de Juca ficou 2/4. Juca dividiu seu quadrado em 4 partes iguais e pintou 2 partes, obtendo assim a fração 2/4. Observe que a parte pintada por Juca corresponde à mesma área da figura pintada por Lúcia. Ou seja, 1/2 e 2/4 são frações equivalentes. Bia dividiu seu quadrado em 6 partes iguais e pintou 3 partes, obtendo assim a fração 3/6. Observe que a parte pintada por Bia corresponde à mesma área da figura pintada por Lúcia. Ou seja, 1/2 e 3/6 são frações equivalentes. Desse modo, podemos afirmar que 1/2 igual a 2/4 igual a 3/6. Não é isso? Frações equivalentes são frações escritas com números diferentes, pois representam a mesma parte do inteiro. Então, frações equivalentes, eles são frações escritas com números diferentes, né, mas que representam a mesma parte do inteiro, certo? Como tem aí nos exemplos. 5/3, 3/5, é isso? 6/10 e 12/20. 3/5, eu vou pegar 3/5 e vou multiplicar por números iguais. E assim também obter frações equivalentes, como por exemplo, 3/5 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. 10 vezes 2, 20. Note que os numeradores e denominadores foram multiplicados por um mesmo número para obter uma fração equivalente. Então, para obter uma fração equivalente, o numerador e o denominador têm que ser multiplicados por um mesmo número. Se for multiplicar por 2, tem que ser os dois
ser multiplicados por 2 ou ser multiplicado por 3, mas tem que ser multiplicado o numerador e o denominador por o mesmo número, certo? Agora vamos para a página 116. Simplificação de frações. Simplificar uma fração significa reduzir o numerador e o denominador através de uma divisão e assim obter uma fração equivalente. Dessa forma, divide-se o numerador e o denominador por o mesmo número natural, diferente de zero. Observe o exemplo. A fração 8/16 possui as seguintes frações equivalentes. 8/16 é igual a 4/8, 2/4 e 1/2. Por quê? Porque eu vou dividir 8/16 por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. 16 dividido por 2 é igual a 8. Vou dividir novamente por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. Vou dividir novamente por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 1/2. Essas frações são formadas por números diferentes, porém possuem o mesmo valor proporcional. Observe. Aqui no primeiro quadrinho tem o quê? 8/16, então o inteiro está dividido, né? 16 partes iguais, 8 pintadas. Abaixo, 8 partes, dividido em 8 partes, pintadas 4. Abaixo, dividido em 4, pintadas 2. Dividido em 2 partes, pintada 1. As frações podem ser simplificadas por partes. Observe o exemplo. 24/36. Então, 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. Aí eu vou dividir novamente. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Aí eu vou dividir novamente. Por 2 não, porque tem que ser números iguais. Vou dividir por 3, porque 9 não divide por 2. Então, 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Certo? Então, eu fiz o quê? Eu simplifiquei a fração, né? Simplificar aí as frações assim, vou dividir por números iguais, certo? Você pode ainda simplificar a fração uma única vez. Por isso é necessário identificar o máximo divisor comum aos dois termos. Observe o exemplo. 24 dividido por 12 é igual a 2. 36 dividido por 12 é igual a 3. Então, aí eu usei o quê? Eu identifiquei aí o máximo divisor comum. Então, eu simplifiquei a fração uma única vez. Então, eu usei o máximo divisor comum, que foi o 12, para fazer a divisão aí, certo? Observe outros exemplos de simplificação usando o MDC, máximo divisor comum. 32 40avos. 32 eu vou dividir pelo máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum aí é o 8. Né? 32 dividido por 8, 4. 40 dividido por 8, 5. Então, o MDC entre 32 e 40 é 8. Pode também fazer aquela regrinha que a gente ensinou, certo? Para encontrar o MDC. O MDC entre 63 e 81 é 9.
O MDC entre 36 e 66 é 6. Após encontrar o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador, observa-se que a fração não tem possibilidade de ser simplificada. Ela recebe, então, o nome fração irredutível. Veja esta fração: 5 nonos. Não é possível encontrar um número natural diferente de 1 que possa dividir tanto o numerador quanto o denominador. Observe outros exemplos de fração irredutível: 8 onzeavos, 7 quinzeavos, 9 trezeavos. Então, aqui são frações irredutíveis. Por quê? Porque não é possível encontrar um número natural diferente de 1 que possa dividir tanto o numerador quanto o denominador. Então, não tem número que divida aí o numerador e o denominador, né? Então, essa fração chama-se fração irredutível, certo? Então, aqui foi uma breve revisão do nosso conteúdo, certo? Agora vamos também para comparação de frações, certo? Leonardo e Fagner foram à pizzaria. Cada um pediu uma pizza que foi partida em 8 pedaços cada. Leonardo já comeu 5 oitavos, enquanto Fagner comeu 3 oitavos. Então, 5 oitavos é maior que 3 oitavos? Observe as frações abaixo. 5, né? Uma fração aqui é 3 quintos e a outra 2 quintos. Podemos afirmar que 3 quintos é maior que 2 quintos, pois entre frações com denominadores iguais e numeradores diferentes, a maior será aquela que apresentar o maior numerador. Então, 3 quintos e 2 quintos, o denominador é igual, não é isso? Que é o 5, nós chamamos quinto. E o numerador são diferentes. Então, aí, a fração, né? Que vai representar aí é o que tiver o maior numerador. Então, o maior numerador aí é o 3. Então, 3 quintos é maior que 2 quintos. Podemos afirmar que 2 quintos é menor que 2 terços. Por quê? Pois entre frações com denominadores diferentes e numeradores iguais, a maior será aquela que apresentar menor denominador. Então, aí eu tenho numeradores iguais, então a fração maior será aquela que apresenta denominador, o menor denominador, no caso aí o 3. Então, 2 terços é maior que 2 quintos, certo? Quando as frações apresentam numeradores e denominadores diferentes, o primeiro passo é calcular o MMC entre os denominadores a fim de torná-los iguais. Como? Calcular. Então, aí, ó, eu vou calcular para torná-los iguais. 4 sextos, 1 terço é igual a 4 sextos é maior que 2 sextos.
Então, nós temos que fazer o que? É calcular o MMC entre os denominadores, certo? Agora vamos para... nós vimos esses três tipos de frações, certo? Agora nós iremos fazer o quê? Fazer a correção da página 122, certo? Vamos fazer a correção da página 122. Vamos lá. Questão 1. Escreva 3 frações menores que 8 sétimos. Então, 3 frações menores do que 8 sétimos, o denominador permanece igual e você vai diminuir o numerador. Então, eu tenho algumas sugestões aqui de resposta. Pode ser 6 sétimos, 5 sétimos, 4 sétimos, 3 sétimos. Ele é menor do que 8 sétimos, certo? Aí vamos para a questão 2. Represente 3 frações maiores que 3 décimos. Pode ser 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos, certo? Então, é maior do que 3 décimos. O denominador permanece igual e você vai mudar o numerador, que é o número que está acima. Numerador, denominador. Questão 3. Qual é a quantidade maior? 3 quartos quilos de peixe ou 2 terços quilos de peixe. O MMC 4 e 3, né? Então, o MMC de 4 e 3 é 12. Então, 3 quartos quilos de peixe é a maior quantidade. Por quê? Porque eu calculei o MMC, tem que fazer aquela regrinha lá. 4, 3. Aí eu vou usando os números primos para fazer o cálculo do MMC, certo? Então, 3 quartos. Então, o MMC de 4 e 3 é 12. E a maior parte aí, a maior quantidade é 3 quartos, certo? Questão 4. Escreva as frações abaixo em ordem crescente usando o sinal menor, certo? Então, eu vou usar e fazer o quê? Escrever as frações em ordem crescente. Como é a ordem crescente? Do menor para o maior. Então, 1 nono é menor que 2 nonos, que é menor que 3 nonos, que é menor que 4 nonos, que é menor que 5 nonos, que é menor que 6 nonos, que é menor que 7 nonos. Então, eu vou escrever em ordem crescente. O numerador, como o denominador são iguais, eu vou colocar em ordem aí o numerador, começando do 1, 2 até o 7, usando o sinal. Aí na quinta questão, a mesma coisa. Escreva as frações abaixo em ordem decrescente, usando o símbolo maior que. Decrescente é do maior para o menor. Aí agora eu vou fazer do maior. Qual é a diferença aí? Aí a diferença é que os numeradores são iguais e os denominadores são diferentes. Então, como é que vai ficar em ordem decrescente? 5 sextos, que é maior que 5 sétimos, que é maior que 5 oitavos, que é maior que 5 nonos, que é maior que 5 décimos, que é maior que 5 onzeavos, que é maior que 5 dozeavos. Não esquecendo de usar o sinal, certo? Pronto, agora nós iremos para a página 123, onde tem
Extração de inteiro. Extração de inteiro é o processo de transformação de fração imprópria em números mistos. Observe as figuras a seguir e acompanhe as conclusões. Eu tenho aí um inteiro aqui, 1, 2, 3, 4, 5, um inteiro, né? Foi dividido em 5 partes e foi pintado as 5 partes. Então, ele é um inteiro. Ao lado, nós temos um inteiro, mas foram pintadas apenas 3 partes. Então, eu tenho 5 quintos mais 3 quintos, que é igual a 8 quintos. Ou um inteiro, 3 quintos. Um inteiro, 3 quintos. Certo? Observe que foram consideradas todas as partes de um inteiro, que foi o primeiro quadrinho. Então, foi considerada todas as partes de um inteiro. E 3 quintos de outro inteiro. Dessa forma, podemos escrever 8 quintos ou um inteiro e 3 quintos. Entenderam? Entenderam? Um inteiro e 3 quintos. Por quê? Porque foi considerado aqui, né, todas as partes do inteiro. E no outro, o inteiro é só 3 partes, não é isso? Então, a fração formada por inteiros e partes de um inteiro é chamada de número misto, certo? Outros exemplos, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, foi considerado aqui um inteiro, não é isso? Então, todas as partes aqui, ó, do inteiro foram preenchidas. Então, foi considerada todas as partes do inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Todas as partes do inteiro. Abaixo tem 2 oitavos, porque só foi considerada 2 partes do inteiro aqui. Quantas partes está dividido aí o inteiro? Em 8 partes. Quantas partes foram consideradas? 2. Então, o inteiro, não tem um inteiro aí, porque não foram consideradas todas as partes. Então, não foram pintadas todas as partes, apenas 2 partes. Como fica essa fração? 2 oitavos. O quadrinho acima foi consideradas todas as partes. Foram pintadas todas as partes. Então, nós temos um inteiro. Então, nós temos um inteiro e 2 oitavos. Entenderam? No outro exemplo abaixo, também, ó. 1, 2, 3. Nós temos um inteiro com 2 partes, então todas as partes pintadas. O outro inteiro também e o outro também. Então, nós temos quantos inteiros aí? 1, 2, 3. E nós temos aqui um meio, porque tem 2 partes, mas só foram pintadas uma parte. Então, eu tenho um inteiro com 2 partes, mas só foi considerada uma parte. Então, eu tenho um meio. Como fica aí formando aí o número misto? Então, eu tenho quantos inteiros? 1, 2, 3. 3 inteiros. Então, eu tenho 3 inteiros, um meio. Certo? Fração de um número. Luciana tinha 24 ovos e deu 2 cestos para sua tia. Quantos ovos sua tia recebeu? Então, 24 eu vou dividir pelo denominador. Qual é o denominador aí? O 6. Então, eu vou dividir 24 por 6.
24 dividido por 6 é igual a 4. E agora eu vou fazer o quê? Pegar o resultado aí, que é o 4, e multiplicar por o numerador, que é o 2. Então, 24 dividido por 6 igual a 4, vezes 2 igual a 8. Certo? Então, 2/6 de 24 é igual a 8. Eu fiz aí dois cálculos, uma divisão e uma multiplicação. Então, para mim saber aí, ó, Luciana tinha 24 ovos e deu 2/6 para sua tia. Quantos ovos sua tia recebeu? Quantos? 8, certo? 24 eu vou dividir pelo denominador, que é o 6, e multiplicar o resultado por 2, que é o numerador, certo? E obtenho aí o resultado. Então, 2/6 de 24 é igual a 8. Uma caixa de maçã contém 32 unidades. Dona Rita comprou uma caixa de maçãs para fazer uma torta. Porém, só utilizou 5/8 de maçãs da caixa. Quantas maçãs ela utilizou? Eu vou fazer a mesma coisa. 32 dividido pelo denominador, que é o 8. 32 dividido por 8 é igual a 4. 4 vezes 5, que é o numerador, é igual a 20, certo? Então, 5/8 de 32 é igual a 20. A fração de um número natural se calcula dividindo o número natural pelo denominador e multiplicando o resultado pelo numerador. Exemplo, 2/3 de 12. Eu vou dividir o 12 por 3, que é igual a 4. O resultado eu vou multiplicar por 2, que é igual a 8. 2/3 de 12 é igual a 8. Observe a representação nas imagens a seguir. 2/3 de 12 quadrados são 8 quadrados. Porque eu vou dividir o 12 por 3. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Entenderam aí? Para mim, obter a fração de um número, né? Eu vou dividir o número aí, a quantidade, né? A fração de um número natural se calcula dividindo o número natural pelo denominador e multiplicando o resultado pelo numerador, certo? Agora vamos para a atividade. Escreva o número misto correspondente a 1 inteiro e 2/6. Como se escreve, tia, o número misto? Aqui, no exemplo, 1 inteiro é o número que fica pequenininho e ao lado a fração, certo? Como aqui no exemplo, 1 inteiro e 2/8. Aí eu vou fazer a mesma coisa na questão 1. 1 inteiro e 2/6. Como que eu vou escrever? Então, eu vou escrever o número misto correspondente, certo? 5 inteiro e 3/8. Questão 2. Transforme as frações em números mistos. Então, eu vou transformar aqui as frações em número misto, certo? Questão 3. Represente em forma de número misto as imagens abaixo. Então, eu vou olhar quantos inteiros e a fração, como a tia falou lá nos exemplos. Quantos inteiros, né? E a fração ao lado. Então, eu vou representar aí em forma de número misto também, certo?
Questão 4. Calcule. 4/6 de 12 é igual a quanto? Então, eu vou multiplicar vou dividir 12 por 6 e o resultado multiplicar por 4. E assim eu vou fazer em todos, certo? Questão 5. Pinte os quadrados correspondentes a 1/7 de 14, 2/4 de 12, 1/3 de 15, 1/3 de 6 e 3/5 de 10. Eu vou fazer primeiro o quê? A tia vai fazer a mesma regrinha aí. Dividir, multiplicar, o resultado é o que eu vou pintar. Por exemplo, aí a tia vai dar um exemplo de um aí, ó. 1/7 de 14. Então, eu vou dividir 14 por 7. Então, 14 dividido por 7, 2. Não é isso? Aí eu vou pegar o resultado, que é o 2, e multiplicar pelo numerador. No qual é o numerador? 1. 2 vezes 1, 2. Então, qual é o resultado? 2. Então, eu só vou pintar 2 quadradinhos, certo? Então, eu só vou pintar 2 quadrados. Questão 6. Ricardo tem 60 selos. Ele colocou 3/5 no seu álbum. Quantos selos Ricardo colocou? Então, eu vou fazer o cálculo aqui. 3/5 de 60. Vou dividir, depois multiplicar, certo? E abaixo colocar a resposta. Questão 7. Uma cozinheira fez 60 pastéis. Ela já vendeu 2/3. Quantos pastéis foram vendidos? Vou fazer a mesma coisa, né? 2/3 de 60. Eu vou dividir, depois multiplicar e colocar a resposta. 8ª questão. A costureira comprou 1/5 de 20 botões para um vestido. Quantos botões foram comprados pela costureira? Vou fazer o cálculo. 1/5 de 20. Eu vou dividir, depois multiplicar. Colocar a resposta abaixo. A questão 9 é a mesma coisa. Em uma viagem de 200 quilômetros ao litoral de Santos, Rodrigo e Lívia percorreram 3/4 desse percurso. Quantos quilômetros Lívia e Rodrigo já percorreram? Eu vou fazer o cálculo aí também. 3/4 de 200. Eu vou dividir, depois multiplicar e colocar a resposta, ok? Então, qualquer dúvida, volta nos exemplos que a tia falou. Mesmo assim, não conseguiu, fala comigo que a tia esclarece, ajuda a tirar as dúvidas, certo? Então, por hoje é só. Beijos e até amanhã.